Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina da USP e eu fiz a minha formação em neurocirurgia e neurocirurgia pediátrica lá no Hospital das Clínicas. Hoje eu trouxe para vocês dois temas que eu acho que são relevantes na prática da puericultura, né? Que são as assimetrias cranianas e as alterações do perímetro cefálico. Porque apesar de serem temas neurocirúrgicos, que geralmente são coisas bem específicas, essas duas questões são muito prevalentes nos consultórios, né? Então, eu vou discutir com vocês o que que o pediatra geral precisa saber sobre esses temas, tá bom? Então, a gente vai começar falando um pouquinho das assimetrias cranianas. E aí, para a gente ilustrar, eu trouxe primeiro um caso clínico e a gente vai discutir sobre ele depois. Então, a gente tem um paciente masculino de 3 meses, foi termo de parto cesárea, sem nenhuma intercorrência. Com 2 meses de vida, os pais dele começaram a notar uma assimetria. Eles viram que tinha um abaulamento na região occipital direita e também eles notaram que o fechamento da moleira anterior já tinha acontecido. Eles ficaram preocupados e eles, por conta própria, acabaram procurando um osteopata. E aí passaram na consulta com o osteopata e ele acabou indicando o uso de capacete para essa criança, né? Então já indicou o uso de órtese. No seu exame físico, o paciente tem um DNPM adequado, está seguindo o examinador com um olhar, sustenta a cabeça, sorri espontaneamente, já balbucia. Ele está alerta, não tem dano déficit neurológico focal. Quando você faz a palpação, realmente você percebe que a fontanela anterior está fechada. E aí a gente tem essa foto, tá? Então, aqui nitidamente, né, a gente consegue ver uma simetria posterior com um lado muito mais abaulado do que o outro, tá bom? E aí os pais te trazem alguns questionamentos na consulta, né? Ele quer saber se você acha que eles realmente precisam, se eles precisam fazer o acompanhamento com algum outro profissional, se eles já deveriam usar o uso de capacete, né? Eles viram preso do capacete, tiveram algumas orientações, estão na dúvida, querem saber a sua opinião. Eles querem saber se a assimetria craniana é só uma questão estética ou se pode acontecer alguma sequela para a criança, então se eles realmente precisam tratar ou não, sendo só uma questão estética. E eles estão preocupados com esse fechamento da moleira, né? Se isso é normal ou não, o que que eles devem fazer em relação a isso. Então, agora eu vou falar sobre as clandestinas, depois a gente volta nesse caso para fazer uma discussão final. É, então, sobre as cranioestenoses, a gente tem dois tipos, né? Na verdade, a cranioestenose mesmo, a gente só considera quando ela é estrutural, ou seja, quando é uma que a gente chama de verdadeira, tá? Que é pelo fechamento prematuro de uma das suturas. E a gente também tem os quadros deformacionais, que são os mais comuns, e eles podem ser tanto pré ou pós-natais. E aí a gente vai falar de cada um desses dois tipos, tá? Então, falando primeiro sobre é, a creatinose verdadeira, né? Então, o que que acontece? O crânio da criança, ele é totalmente separado, entre si, né? Então, os ossos, eles têm as suturas entre eles, que é o que permite o crescimento craniano, tá? Então, o crescimento do crânio acontece justamente porque onde tem a sutura, a gente consegue fazer a osteogênese, tá? E aí, o crescimento do crânio ocorre perpendicular a essa sutura. Tá? Então, a gente tem, mais importante que precisa saber, a sutura metópica, que fica bem aqui na fronte e separa os dois ossos frontais. Aí a gente tem a sutura sagital, que ela separa os dois ossos parietais, né? É a sutura que a gente tem aqui em cima do crânio. A gente tem a sutura coronal, e a sutura coronal a gente considera ela como dupla, tá? Então, não é uma sutura coronal, ela é uma de cada lado, tá? Porque a gente tem uma de um lado e outra do outro. Elas estão separadas. Então, elas são duas estruturas, tá? E a gente tem a lambidoide, que fica aqui atrás, que também são duas, tá bom? E além disso, a gente tem a fontanela anterior, né, que é a famosa moleira, e a gente também tem uma fontanela posterior, tá? Que é na junção dessas suturas, que tem esse espaço maior, tá? E aí, o que é importante a gente saber é que o que permite o crescimento craniano é as suturas estarem abertas.
não é a fontanela que está aberta, tá? Então, existe uma confusão aí desses termos. Tá? Então, uma fontanela que se fecha posteriormente não é uma cranistenose, tá? A cranistenose só acontece quando tem o fechamento de uma sutura craniana antes do tempo devido. E aí, então, quando a gente fala dessa cranistenose verdadeira, a prevalência dela é 1 a cada 2.000 nascidos vivos, tá? Então, ela é bem menos comum do que as deformacionais. E a gente faz uma classificação, né? Ela pode ser simples ou complexa. Simples e complexa, a gente fala de quantas suturas estão envolvidas. Então, se a gente só tem uma sutura que fechou precocemente, ela é simples. E quando a gente tem mais de uma, ela é complexa. E ela pode ser idiopática ou sindrômica. Então, quando a gente tem a maior parte dos casos de cranicinose simples, elas são idiopáticas. A gente não tem nenhuma causa específica para isso ter acontecido. E as sindrômicas são associadas a síndromes genéticas, que aí a gente tem, geralmente, é, não só a alteração da parte craniana, mas a gente também tem alteração da fusão facial, tá? Então, é uma síndrome mais craniofacial. E aí a gente tem, por exemplo, o Cruzon, o Apert, que são síndromes genéticas que cursam com cranioestenoses complexas, tá? E aí é mais fácil de identificar, porque geralmente o paciente tem uma fisionomia mais típica, né? Existem alguns fatores que a gente consegue identificar que são sindrômicos, e aí é uma outra. É como se fosse uma outra doença também. São cirurgias mais complexas, são pacientes mais complexos. E hoje que eu vou falar com vocês é só da idiopática simples, né? Que geralmente é o que pode acontecer de você estar acompanhando a criança no consultório e aí desenvolver e você precisar ver e referenciar, né? Porque as sindrômicas, logo que a criança nasce, já é identificado, já vai para um segmento específico, né? Muitas vezes intraútero vai ser identificado. E aí, só para vocês saberem, para cada sutura que fecha, a gente gera uma cranioestenose diferente. Elas têm nomes diferentes, né? Então, eu não quero que ninguém decore isso, mas só para saber se a gente tem o fechamento da sutura metópica, que era aquela aqui no frontal, a gente tem uma cranioestenose que chama trigonocefalia. Se o fechamento da sutura sagital, é uma escafocefalia. E aí, a coronal, lembra que a gente falou que, né? A coronal tem os dois lados, assim como a lambidoide. Então, a coronal bilateral a gente chama de braquicefalia, a coronal unilateral de plagiocefalia anterior e a lambidoide unilateral de plagiocefalia posterior, né? Então, aqui já é uma ressalva importante da gente pensar. Estou falando para vocês que a gente tem a plagiocefalia anterior e a plagiocefalia posterior na cranioestenose verdadeira. E agora, quando a gente for falar da parte da posicional, a gente também chama de plagiocefalia, tá? Então, aí é importante a gente conseguir diferenciar do que a gente está falando. E aí, aqui, só para ilustrar, então, né? Então, quando a gente tem o fechamento prematuro da sutura sagital, que é a cranioestenose simples mais comum, a gente vai ter a escafocefalia. Então, na escafocefalia, o que acontece? A criança fica com a cabeça alongada, tá? Então, aumenta muito o diâmetro antero-posterior, tá? Então, fica com esse formato mais alongado. Quando a gente tem a trigonocefalia, que é o fechamento da sutura metópica aqui na testa, a gente chama esse nome justamente porque parece que faz um triângulo, né? Então, a testa da criança fica com esse formato triangular. E geralmente ela é uma das primeiras que a gente identifica, porque a sutura metópica é uma das primeiras que fecha, tá? E muitas vezes a criança já nasce com esse aspecto trigonocefálico, tá? Outra que a gente tem é a braquicefalia. Então, quando eu tenho o fechamento das coronais bilaterais, a criança fica com essa cabeça mais achatada, tá? Então, a cabeça cresce para as laterais, mas a parte posterior fica achatada. Então, aqui fica reto, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como fica o aspecto da cabeça da criança, né? E aí, falando então sobre a cranioestenose verdadeira, por que que é importante, no consultório de pediatria isso ser identificado e ser tratado? Por quê? Como funciona, né? O parênquima cerebral cresce, quando ele cresce, ele afasta os ossos que estão soltos pelas suturas, e esse afastamento das suturas permite o crescimento e a osteogênese, tá? Então, se a gente tem uma cranioestenose verdadeira, e aí em algum lugar ali não está tendo um crescimento adequado, eu também não consigo ter um crescimento cerebral adequado, né?
porque começa a ter uma compressão e não tem espaço para esse cérebro crescer, né? Por isso que praticamente todas as cranioestenoses verdadeiras, o tratamento ele é cirúrgico, tá? Porque não tem nada que eu consiga fazer de forma clínica que vá tratar isso, e eu preciso permitir o desenvolvimento correto dessa criança, tá? Então, a gente precisa fazer o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, ele vai ficar em casos muito específicos, que é o neurocirurgião avalia. Então, se, por exemplo, o fechamento não foi completo da sutura, foi só numa parte pequena, aí o neurocirurgião pode acompanhar e vendo se vai operar ou não, tá? Mas isso é a minoria dos casos. Então, o que que é a consequência de eu não tratar uma cranioestenose verdadeira, né? Existe, então, um quadro de hipertensão intracraniana crônica, justamente por isso, né? O cérebro está crescendo e o osso não está acompanhando, então você tem um aumento de pressão ali, porque as outras suturas, elas vão crescer mais do que deveriam, por isso que a gente fica com aquele aspecto diferente, mas não é um crescimento suficiente para compensar essa alteração que está tendo. E aí, se eu tenho um quadro de hipertensão intracraniana crônica, a criança pode começar a ter déficits neurológicos focais, e alterações cognitivas, tá? E a gente tem perda de desenvolvimento e até regresso de desenvolvimento. Além, claro, de uma consequência é, de aparência estética mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, na foto, a gente tem uma criança, a mesma criança antes e depois do tratamento cirúrgico, né? Então, aqui, ó, é uma escapocefalia, lembra que eu falei que a cabeça fica bem prolongada. E aqui, depois da correção, tá? E é uma coisa importante da gente falar, que aí também a importância do médico da puericultura é a janela de tempo, tá? Eu tenho uma janela de tempo melhor para tratar essas crianças. Por quê? Tanto por essa questão de consequências, né? De eu tentar operar antes da criança ter qualquer perda neurológica. Existe também uma questão cirúrgica. É muito mais fácil e é uma cirurgia com melhores resultados e menos mortalidade quando eu faço com crianças menores do que quando eu espero essa criança estar mais velha, tá? É possível operar em crianças mais velhas, porém, esse risco cirúrgico aumenta. E o grande risco cirúrgico de operar uma cranioestenose, ele é o sangramento, na verdade. Não é, a gente nem tem uma preocupação tão grande com problemas neurológicos, né? Porque a cirurgia, ela vai ficar só acima da dura mater, né? Mas o grande problema é o sangramento, porque o osso, ele sangra muito, e as reconstruções, geralmente, são muito grandes, né? É, e se a gente faz isso numa criança menor, esse sangramento ele é menor, porque o osso ele está menos aderido à dura mater, é um osso que sangra menos. Então tem uma janela de tempo, tanto para o resultado cirúrgico ficar bom, quanto para a gente tentar diminuir essa morbimortalidade associada ao procedimento, né? Porque é muito comum a gente precisar de transfusão sanguínea intraoperatória e no pós-operatório, que é sempre feito no UTI. É, mas quanto se eu operar numa janela de tempo adequada, o risco para a criança ele é menor. Então, a importância de vocês conseguirem identificar no seu consultório e já fazer o encaminhamento correto dessa criança. E agora, então, eu parei de falar sobre as verdadeiras e agora a gente vai falar um pouquinho das posicionais, tá? Então, as posicionais, na verdade, eu não chamo elas de crânioestenose, tá? É uma forma incorreta de chamar. E a plagicefalia posicional é a mais comum, mas a gente também pode ter a braquiocefalia posicional. Eu estou focando na plagicefalia porque é o que geralmente mais se encontra no consultório. E aí, que nem eu tinha falado, quando ela é deformacional, a gente pode ter fatores pré-natais e pós-natais, tá? Então, a criança já pode nascer com uma plagicefalia posicional. E isso pode acontecer por questões do útero materno, né? É, então, alguma aderência, pouco líquido amniótico, alguma coisa assim, que a criança vai ficar já numa posição mais viciada e mais tempo apoiada. É muito mais comum em gemelares, né? Justamente também por essa questão. E aí tem as causas pós-natais, né? Então a gente tem, hoje em dia, principalmente uma questão de posicionamento mesmo, né? Então, bebês que ficam muito tempo em bebê conforto, os pais que deixam a criança deitada sempre do mesmo lado, né? Os pais geralmente têm uma preferência de braço, por serem destros ou canhotos, e aí acaba tendo esse vício de posicionamento, né? Além disso, a gente tem o torcicolo congênito, né? Que aí a criança tem essa limitação mesmo física e também ela vai ficar numa postura viciada. Mas
o grande boom do aumento das plagiocefalias posicionais foi a campanha do Back to Sleep, né? Então, em 1992, a Sociedade Americana de Pediatria lança a campanha para os bebês começarem a dormir com a barriga para cima, e aí, com isso, a gente começa a ter mais apoio viciado da parte posterior da cabeça, né? Antes as crianças dormiam com a barriga para baixo, a cabeça ficava livre, não tinha essas deformidades, tá? Então é bem estabelecido o aumento por conta de uma posição viciada de dormir também. E aí, o que que a gente faz, né? Na plagiocefalia posicional, geralmente o meu diagnóstico, ele vem apenas da anamnese do exame físico, tá? Na crânioestenose verdadeira, quando existe o fechamento de uma sutura, eu, como especialista, eu faço o diagnóstico único exclusivamente olhando a criança também, tá? A gente olha e eu já consigo identificar o que aquela criança tem. Porém, quando ela é verdadeira, um exame de imagem vai ser obrigatório, né? Tanto pela questão cirúrgica, tanto porque eu preciso avaliar qual o grau do fechamento, né? Já na posicional, não, tá? Na posicional, com uma anamnese, com exame físico, muitas vezes a gente consegue já chegar no diagnóstico, tá? Então, na anamnese tem algumas coisas que a gente vai, né, pensar justamente naqueles fatores que vão dar plagiocefalia posicional que eu vou perguntar. Então, existe uma posição de preferência para dormir? Existe alguma limitação de mobilidade dessa criança? Uma coisa importante, essa deformidade está tendo melhora ou não, né? Se está tendo algum tipo de melhora, provavelmente ela é posicional, porque uma cranicinose verdadeira só vai piorar ao longo do tempo, tá? E além disso, eu vou ver o exame físico, né? Então, além daquela questão do próprio formato que a gente tem, uma coisa que a gente sempre faz quando tenho suspeita de cranistenose é procurar cristas ósseas. Então, eu vou onde exatamente estão as suturas e eu vou fazendo uma palpação. E aí, nessa palpação, a gente consegue identificar uma crista na sutura que já fechou, tá? É uma coisa bem sutil, mas quando você vai tendo mais essa experiência, é uma coisa que você consegue no exame físico sentir. E aí, na plagiocefalia posicional, a gente não vai ter a crista óssea, né? É, E aí, pensando então na plagiocefalia, o mais difícil é a gente conseguir diferenciar se eu estou falando de uma plagiocefalia verdadeira ou de uma posicional, né? E aí, o que vai me diferenciar é muito o exame físico da criança, até mais do que a história, né? Então, o que que acontece? Geralmente, na plagiocefalia posicional, a gente fala que a cabeça da criança fica com aspecto de paralelogramo, tá? Porque o que acontece? A criança apoia mais um lado, então ela faz mais pressão nesse lado. Acaba que esse lado, a fronte, ela avança para frente, tá? E o lado que não sofreu pressão é como se ele fosse para trás. Então, a gente tem um deslocamento, né, dos dois lados, um lado para frente e outro para trás, e a gente forma meio que um paralelogramo, tá? E aí, na plagiocefalia verdadeira, a criança não fica com esse formato de paralelogramo, né? Então, uma sutura, ela para de crescer, e aí vai ter o crescimento compensatório das outras, tá? E aí fica de forma assimétrica maior todos os lados, né? Então fica esse formato que a gente chama de trapezoide, tá? E aí outra coisa que a gente vê também é a altura das orelhas e mastoide, se ela está assimétrica ou não, tá? Quando a gente tem uma assimetria de mastoides, não é um caso de posicional. Talvez olhando assim no slide, nas fotos que a gente coloca em aula, né, em exposição, mesmo das cranicidoses verdadeiras, quando a gente coloca em aula, a gente coloca, claro, casos bem mais proeminentes, que estão claros. Mas na prática clínica, nem sempre é tão fácil fazer essa avaliação, né? Então, tem vários estudos mostrando esse refinamento do diagnóstico clínico, né? E aí, o que faz diferença é o profissional ter visto vários casos e conseguir analisar, tá? Então, esse diagnóstico diferencial muitas vezes é difícil, e é um dos motivos de que essa criança precisa ser encaminhada ao neurocirurgião, porque é ele que vai fazer o diagnóstico correto e ver ou não a necessidade do exame de imagem, tá? Para você também não expor uma criança que não precisaria de uma tomografia a uma tomografia.
E aí, se a gente pensar, então, na plagiocefalia posicional, na verdade, a melhor coisa que a gente tem a oferecer é a prevenção, tá? Então, a gente não deixar chegar nesse momento. Então, na pericultura, logo depois do nascimento da criança, os pais deveriam ser orientados, né, sobre essa questão de você alternar ao longo do dia a posição da criança, não deixar amamentar sempre do mesmo lado. Durante a noite, tentar pelo menos alternar a cada semana o lado que a criança dorme, né? Tem crianças que já têm tendência a ficar dormindo mais de um lado, então os pais têm que ser reforçados a mudar essa lateralidade, né? E quando acordado, a gente tem que fazer o tummy time, né? E aí, assim, pelo menos 3 vezes durante o dia, por pelo menos 30 minutos por dia, tá? Claro que quanto mais, melhor, mas esse é o que a gente viu que seria o mínimo necessário para tentar prevenir. E também a gente deve evitar longos tempos, né, em cadeira de transporte, bebê conforto, porque também o bebê fica com a cabeça mais apoiada, geralmente acaba lateralizando um pouco e vai dar essa deformidade, tá? Mas aí, quando a gente já não pode mais prevenir, né, e a gente já tem essa alteração, então aí a gente vai para o tratamento de fato. E aí, o que que a gente faz, né? Então, a gente vai dar sempre estímulos visuais para o lado desejado, né? Então, se ele fica mais apoiado com o lado direito, então a gente vai tentar fazer mais estímulos para o lado esquerdo, né? Para ele ir virando. Uma coisa que eu sempre oriento os pais é fazer essa elevação do colchão, para a gente aliviar a pressão. Então, o lado que a criança costuma apoiar é o lado que eu coloco um apoio embaixo do colchão para aliviar essa pressão, né? Para esse lado subir e o lado que geralmente não apoia vai ficar com mais pressão, tá? E uma coisa que a gente precisa sempre ter certeza é que não tem um quadro de torcicolo congênito associado, né? Porque a gente precisa da fisioterapia, precisa fazer exercícios de para correção e para liberação dessa musculatura, né? E aí, geralmente, até no consultório, a gente acaba já orientando os pais também a começarem em casa, então, aos poucos, exercícios de extensão da cabeça. A gente fala sobre a rotação lateral, né? Então, aumenta o ombro e também a inclinação ombro-orelha. Mas aí precisa de um acompanhamento de fisioterapia, né? E aí, além desses tratamentos, existem as órteses, né? Que são os famosos capacetes. Então, o que que esse capacete faz? Por dentro dele, ele tem regiões que ficam livre para crescer e regiões que ficam apoiadas. E com isso, eu consigo ir corrigindo esse crescimento que está acontecendo de uma forma errônea, tá? Só que o que a gente sabe das órteses, né? Então, a gente sabe que para uma órtese funcionar, para um capacete ter sua eficácia, a gente precisa usar pelo menos 23 horas por dia, tá? Então, é uma coisa muito desgastante. Então dá para só tirar para tomar banho, fazer uma higiene e acabou. Durante todo o resto do tempo, a criança vai ter que usar esse capacete, tá? A média de tratamento, de tempo de tratamento, costuma ser 13 semanas. E aí também existe uma janela de tempo, tá? O maior benefício a gente sabe que acontece quando a gente está falando de crianças que começam o tratamento entre 4 e 9 meses, tá? Mas quando a gente já está falando de crianças com mais de 6 meses, esse tratamento de 13 semanas já tende a aumentar, tá? Então a gente está falando de tratamentos mais longos. E quando a gente pensa depois dos 12 meses, aí praticamente já não tem mais eficácia, tá? E é uma coisa importante para a gente falar, né? Então, vocês viram, eu falei de 13 semanas de tratamento, que pode ser mais, às vezes 20, 24, vai depender de cada caso. E a cabeça da criança, como a gente vai ver também depois, ela tem um crescimento grande, né, nessa fase. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que essas órteses, elas vão ter que ser trocadas, tá? E aí a gente tem um custo muito elevado para essa família, tá? Porque a gente está falando de uma órtese que já é cara, e aí depois talvez tem que fazer mais uma, ou mais duas, até mais três, dependendo do caso. E por conta de tudo isso que eu falei, existe alguns problemas, né? Então, existe uma má adesão terapêutica, tem crianças que não aceitam a órtese, acabam ficando muito incomodadas, então os pais não conseguem deixar esse tempo de 23 horas por dia, e se você não deixar esse tempo, não vai ter eficácia suficiente. Acontecem uns casos, às vezes, de dermatite de contato bem graves, tá? E pode também acontecer até úlceras de pressão, tá? Se a gente não troca esse capacete de forma adequada, se não tem um acompanhamento correto. Além do impacto psicológico, tanto para a criança, que às vezes pode se incomodar, é uma coisa que atrapalha, e os pais, que têm uma demanda muito grande, tá? E aí, se a gente pensar assim na literatura, né? O uso da órtese.
A gente usa, não usa, quando eu uso, é bem controverso, tá? A gente tem poucos estudos de uma qualidade maior, né, que mostrem uma eficácia comprovada para o uso das órteses. Mas o que a gente sabe é que realmente as órteses, elas aceleram esse processo de melhoria da simetria, porém, provavelmente ia ter uma melhora se a gente fizesse só o tratamento conservador com aquelas orientações, só que seria mais longo, tá? Então, o que a gente vê é que mais ou menos quando chega com 2 anos de idade, a diferença entre as crianças que usaram órteses e as que não usaram é muito parecido, tá? Clinicamente falando, a diferença visual é muito pouca entre elas, tá? Porém, as órteses têm sim o seu uso, tá? Então, assim, tem casos de crianças que já nascem com casos muito graves, às vezes tem umas que são mais complexas, e às vezes tem alguma, por exemplo, a criança tem uma torcicolo congênita muito severa, que está com dificuldade de tratar, aí a órtese tem o seu papel sim, tá? E aí, quanto antes eu começar essa órtese, melhor. Então, também existe uma janela de tempo para o encaminhamento, tá? Mas aí, geralmente, quem decide isso é o neurocirurgião junto com o osteopata, tá? Então, se a gente voltar para o nosso caso clínico, né? A gente tem aquela criança com aquela assimetria e os pais fizeram aquelas perguntas, tá? Então, elas precisam acompanhar com algum outro profissional? Então, assim, toda assimetria craniana deve ser avaliada por um neurocirurgião, tá? Por quê? Para a gente não comer bola de passar um diagnóstico achando que é uma coisa posicional e não é, e a gente pode dar sequelas graves para essa criança, tá? Quando a gente tem alterações craniofaciais importantes, a gente pode ter crianças que até ficam amauróticas, porque começa a ter também um aumento de pressão dentro da órbita, tá? Então, não é uma coisa que a gente pode perder a janela de tempo, mesmo pelos déficits neurológicos, desenvolvimento cognitivo que a gente perde, né? E também em relação à decisão do exame de imagem, né? Então, o que a gente sempre orienta é não peça o exame de imagem. Você viu a simetria, você encaminha para o neurocirurgião e aí a gente decide qual exame eu quero, né? Recebo muitos pacientes, às vezes, com ultrassom transfontanela, e o ultrassom transfontanela não me ajuda em nada nesses casos, tá? Ultrassom de suturas pode ajudar, tá? Mas ele ajuda para fazer um diagnóstico, que muitas vezes o neurocirurgião não precisa desse exame para fazer o diagnóstico, tá? Mas a gente precisa da tomografia com a reconstrução 3D. A gente faz geralmente uma tomografia em cortes finos com reconstrução 3D, justamente porque eu consigo ver exatamente cada sutura. E aí, para mim, é importante porque eu vou ver porcentagem da sutura fechada, planejamento cirúrgico é o mandatório ter uma tomografia, tá? Mas eu não quero irradiar uma criança que não precisa de radiação, tá? Então, a gente sempre orienta, tenta avaliar para o neurocirurgião e ele faz a decisão da conduta mais acertada. E o uso do capacete, os pais deveriam iniciar? A resposta é não, tá? O ideal seria a primeira avaliação do neurocirurgião, tá? Eu recebo muitas crianças que vão direto no osteopata, não são encaminhadas para o neurocirurgião, e aí começam a usar capacete sem indicação, tá? E aí tem todo aquele estresse que a gente conversou, pode acontecer aquelas efeitos adversos, né, de dermatite, tudo, e a família vai ter um gasto financeiro também muito grande. Então a gente está falando assim, tem hortas que custam 15 mil, 16 mil, tem hortas que não são tão caras, 8 mil, mas aí precisa fazer algumas, né? E 8 mil ainda é muito caro, né? Então o impacto que isso vai ter na família, talvez por uma coisa que não seja nem necessária, né? E aí existe também um viés, às vezes, de quem está não de todo mundo, né? Mas às vezes pode existir um viés de quem está encaminhando, porque é uma indústria que gera muito dinheiro também, né? Então, o ideal é ser avaliado por um neurocirurgião e um neurocirurgião especialista em crianças, porque o neurocirurgião adultos muitas vezes também não consegue ter esse olhar clínico para ter essa diferenciação, né? Para entender quando é o tempo de indicar qual criança vai se beneficiar, tá? E aí é uma questão unicamente estética? Então, que nem a gente já abordou, se for um quadro verdadeiro, não, né? A gente pode ter sequelas neurológicas, como eu falei, perda visual, tudo isso. Quando ela é posicional, como eu falei para vocês, o tratamento não é cirúrgico, né? A gente faz tratamento de prevenção e depois as correções com fisioterapia e talvez uso de capacete. Mas a gente sabe que tem aí toda uma questão de bullying e depois de todo um impacto
dessa simetria, né? Eu coloquei como indicação o filme, o livro Extraordinário, né? Que justamente conta o quadro de uma criança de 10 anos, e aí ele tem um quadro que é bem claro, bem mais proeminente do que geralmente é uma simetria craniana, tá? Mas existem casos de assimetria que não são tratados e ficam com uma aparência bem visível, assim, é uma coisa que infelizmente chama muita atenção. É, então, o ideal também é a gente se preocupar com isso, né? Que eles podem sofrer bullying, tem aspectos psicológicos envolvidos, tá? E aí, a última questão dos pais é o fechamento da moleira, é normal? E aí, que nem eu falei lá no começo, né? A cranistenose, ela é um fechamento de suturas, tá? Ela não tem nada a ver com o fechamento da moleira, tá? Então, existe muito essa confusão, recebo muito paciente que fechou a moleira anterior e já vem com o diagnóstico de cranistenose, não. As coisas podem estar concomitantes, mas não necessariamente, tá? E o fechamento de moleira, isoladamente, geralmente ele é normal, tá? Então, tem crianças que com um mês de vida eu já peguei que fechou completamente a moleira, tá? E tá tudo bem, contanto que o aumento do PC esteja adequado e que eu consiga ver se ela não tem, além disso, um fechamento de suturas, tá? E aí, geralmente, o que acontece? A fontanela anterior, ela fecha entre 9 e 24 meses e a fontanela posterior entre 3 e 6 meses, tá? E a gente também tem casos do outro extremo, então a fontanela não fecha. Então, crianças de 3 anos, às vezes com a moleira muito aberta ainda. E aí existe até umas síndromes, né, neurocirúrgicas que a gente acompanha quando não fecha, mas é um caso mais grave, mais raros, e às vezes pode ser também normal, pode ser só uma coisa particular daquela criança, com o tempo se fecha. Mas aí precisa do segmento neurocirúrgico também, tá bom? E agora a gente passa um pouquinho para as alterações de perímetro cefálico, tá? Então, eu trouxe um caso também para a gente ilustrar essa parte. Então, a gente tem uma menina de 7 meses que nasceu a termo, de parto normal, sem nenhuma intercorrência. No segmento habitual da puericultura, foi evidenciado um aumento de perímetro cefálico. O exame dela, neurológico, está completamente adequado, a fontanela está normotensa, não tem nenhum déficit, nada. E se a gente vai ver a curva de perímetro cefálico dela, é essa, tá? Então, colocando um pouquinho aqui mais de perto para vocês verem. Então, a gente tem uma criança que nasceu com perímetro cefálico de 33,5, né? Então, ela está aqui abaixo da curva verde. E aí, quando ela está com 2 meses de idade, ela já passou para a curva verde. Com 3 meses de idade, ela está aqui na curva amarela. E com 5 meses ela chegou na curva vermelha, tá? E agora, na sua consulta atual, com 7 meses, ela subiu um pouquinho além da curva vermelha, tá? E aí a nossa discussão é, o que que você faz com essa criança, né? Ela precisa ser investigada? O que que te preocupa? Você faz encaminhamento para alguma especialidade? Para qual especialidade você faz, né? Neurologista, neurocirurgião, quem que precisa acompanhar essa criança, né? Então, se a gente falar um pouquinho sobre perímetro cefálico, né? Então, toda criança ela tem que ter o perímetro cefálico medido, né? Do nascimento até os 36 meses de idade, né? A gente precisa fazer esse acompanhamento, tá? E aí, qual é a medição correta? A gente pega uma fita métrica maleável, na parte frontal, a gente faz 1 a 2 centímetros acima da glabela, e na porção occipital, eu vou procurar a parte occipital mais proeminente. E aí eu faço essa medida, tá? E aí, o que que a gente espera, né? A gente espera um crescimento no primeiro trimestre de vida de aproximadamente 2 centímetros por mês. No segundo trimestre, dos 3 aos 6 meses, eu espero um crescimento de 1 centímetro por mês. E depois disso, até os 24 meses, eu espero, em média, meio centímetro por mês, tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente espera. E aí, quando a gente fala de macrocefalia, o diagnóstico de o que que é a macrocefalia? É uma criança que tem perímetro cefálico superior a 2 desvios padrões do esperado para a idade e para o sexo, né? Então, corrigido, claro, né? Se a criança foi prematura ou não, a gente precisa fazer toda essa correção, tá? Mas o importante para mim não é o fato da criança ter macrocefalia ou não. Não é isso que me chama atenção, tá? O que me chama atenção muito mais é a curva, né? Então, essa criança está seguindo o seu canal da curva ou não, né? Então, quando uma criança acende duas curvas, ou ela tem um crescimento que é mais de 2 centímetros por mês, a investigação é mandatória, tá? Essa criança precisa de uma avaliação, porque eu preciso fazer os diagnósticos diferenciais, tá? E os diagnósticos diferenciais de um aumento progressivo de perímetro cefálico tem coisas mais benignas e tem coisas também muito graves e malignas que a gente precisa tratar, né? Então, a gente tem, no caso,
hidrocefalia, que é uma condição grave que a gente precisa tratar. A gente tem as coleções benignas da infância, que eu vou explicar para vocês. A gente tem tumores intracranianos que cursam com aumento de perímetro cefálico, pode ser uma das primeiras manifestações. Os sangramentos intracranianos, né? E aí, quando eu falo de sangramento intracraniano em crianças que fazem hematomas, eu preciso fazer o diagnóstico com maus tratos. Até peço desculpas que saiu errado, escrito maus tratos. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Isso sempre precisa estar em mente. E síndromes genéticas, como neurofibromatose tipo 1, que cursam com aumento de perímetro cefálico, tá? Então, assim, tirando a coleção benigna da infância, são diagnósticos que eu não posso deixar passar, tá? Então, uma criança que acontece isso, a investigação é mandatória, tá? E ela tem que ser precoce também, vou explicar para vocês. Então, uma criança só com macrocefalia, se eu pensar assim, a sua cabeça é grande, tá? Fazer anamnese, exame físico, eu posso medir o perímetro cefálico dos pais, irmãos, e pode ser uma coisa constitucional. Mas quando ela é constitucional, geralmente essa criança ela nasce já com a cabeça grande e ela mantém essa cabeça grande, tá? É diferente de uma criança que está com o perímetro cefálico aumentando progressivamente, tá? Não estou falando dessa. A cabeça só é grande porque a família tem a cabeça grande. Pode ser, mas geralmente essa criança já nasce numa curva alta e mantém uma curva alta. Até pode aumentar um pouquinho, né? Mas não tem essa ascensão que é o que preocupa a gente, né? E quando tem uma ascensão, eu vou examinar a criança, tirar a história, ver o que que parece e eu vou fazer uma neuroimagem. A neuroimagem é mandatória. E aí, o que que eu vou fazer de imagem? Aí também tá na competência do neurocirurgião, né? Dependendo da minha suspeita clínica, eu vou partir para um ultrassom transfontanela, que eu não vou irradiar a criança, ou às vezes eu preciso ir direto para uma tomografia, dependendo do que eu estou pensando, ou às vezes eu vou direto para uma ressonância, e aí eu vou ter que sedar essa criança, dar uma anestesia, né? E aí também é ideal o neurocirurgião ver para a gente não submeter a criança a um exame desnecessário também, né? E a gente vai fazer uma imagem guiada, uma imagem que vai ser útil de fato para o diagnóstico e tratamento dessa criança, tá? Então, uma entidade que acontece muito, que é assim, quando o perímetro cefálico cresce, a gente torce para ser a coleção benigna da infância, tá? Esse é um nome bem controverso e tem vários outros nomes para essa mesma entidade, tá? Então, tem coleção benigna da infância, coleção subdural da infância, hidrocefalia externa. E o que que é isso? É quando a gente tem um aumento do espaço subaracnoide, e pode ou não estar associado à dilatação ventricular, tá? Então, geralmente acontece um aumento do espaço subaracnoide frontal, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma quantidade de líquor muito maior do que deveria entre o parênquima cefálico e a calota craniana, tá? E aí, geralmente, é muito mais essa região frontal, mas pode ser também em toda a circunferência. E aqui, ó, aqui é um caso mais discreto, né? Na ressonância, a gente tem esse distanciamento, ó, se a gente comparar, mas menos do que aqui, tá? E aí, o que que geralmente acontece com essas crianças? Geralmente, elas têm um desenvolvimento normal, o PC aumenta rapidamente nos primeiros meses, ela começa a cruzar as curvas, tá? E na maioria dos casos, vai ser autolimitada, tá? A criança não vai precisar de nenhum tratamento específico, a gente só vai acompanhar mensalmente e ver se ela consegue voltar e depois manter uma curva adequada, tá? Porém, tem casos que isso não acontece, tá? São casos, às vezes, com um crescimento muito grande e que aí a gente, por conta disso, acaba tendo algumas sequelas, tá? Então, acontecem, às vezes, as perdas motoras. Então, quando o crescimento da cabeça ele é muito grande, a gente pode ter perdas motoras relacionadas a não sustentar mais a cabeça, tá? Então, a cabeça começa a ficar muito pesada para o corpo da criança. Ela já não consegue mais sustentar, com isso você atrasa os ganhos motores, então atrasa a criança conseguir ficar sentada, depois ela conseguir ficar em pé, andar. E, se forem casos mais graves, também pode ter um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, parte cognitiva meio leve, tá? E além de uma questão estética, né? Então, eu já peguei uma criança que chegou de forma bem atrasada, e a criança chegou acho que ela estava com entre 7 e 8 meses, já tinha um perímetro cefálico de 67, tá? E aí a gente tem que tratar antes, e a gente trata geralmente com acetazolamida, e casos refratários a gente faz uma derivação, tá? E aí também vai ser o neurocirurgião que vai fazer essa decisão, né? E a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, com hematoma subdural crônico, e aí pensando em maus tratos e atrofia cerebral, tá? Porque às vezes o problema não é que aqui aumentou a coleção, é que o cérebro atrofiou e aí o líquor ocupou esse espaço, tá? E aí outra coisa também que a gente se preocupa sempre é a hidrocefalia, né?
Então, a hidrocefalia, ela se divide muito entre aguda e crônica, né? Então, a aguda, que é aquele caso que chega do pronto-socorro, que a criança piora muito rápido, é uma coisa, mas na puericultura que você vai pegar, geralmente é uma criança com hidrocefalia crônica com fontanela ainda aberta, tá? Costuras abertas. E aí ela pode ser comunicante ou não comunicante. A gente chama a hidrocefalia de comunicante quando a circulação do líquor ela está toda normalizada, né? Ela está mantida, tá? Então, o problema da hidrocefalia é essa absorção ou a produção excessiva de líquor. Ou ela pode ser não comunicante. Então, às vezes eu tenho um tumor ou um abscesso, um cisto, que está obstruindo a passagem do líquor, e aí por isso eu faço hidrocefalia, porque não consegue circular e não consegue ser reabsorvido, tá? E aí são então duas clínicas completamente diferentes. Se a gente pensar numa criança que tem suturas abertas, o que que acontece? Vai começar a aumentar o perímetro cefálico, né? Então a gente tem um aumento progressivo do perímetro cefálico. Se a criança tiver a fontanela aberta, a gente consegue ver um abaulamento, um aumento de pressão. Pode ter o sinal do olhar poente, né? O sinal do olhar poente, ele é um sinal muito importante de hipertensão intracraniana. Pode acontecer dilatação de veias do couro cabeludo e começar a ter regressão no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Então, essa é a criança que pode ser aquela criança que eu coloquei no nosso caso, né? Então, a gente vai aumentando aí o PC aos poucos, né? E a criança, como ela tem essas suturas abertas, o perímetro vai aumentando e as coisas vão se compensando até um ponto, né? Então, é importante a gente pegar esse diagnóstico de forma mais precoce, né? Para não chegar a deixar ter uma perda neuropsicomotora. E quando a criança já tem o fechamento das suturas, né? Aí a gente vai ter um quadro, geralmente com essa cefaleia, que vai piorando ao longo do tempo, aí pode ter associado náuseas, vômitos, depois aí pode começar a ter uma regressão do desenvolvimento, uma criança começa a ficar mais apática, depois mais sonolenta, até a morte, né? E aí também vai ser mandatório o exame de imagem, e aí na hidrocefalia a gente precisa de uma intervenção neurocirúrgica mesmo, né? E aí, dependendo da causa da causa dessa hidrocefalia, vai ser o tratamento, né? Então, eu vou direto para derivação. Se for um tumor, na verdade, eu vou tratar o tumor primeiro, tá? Mas a hidrocefalia é um diagnóstico grave que eu não posso não fazer, né? Porque se eu não fizer, quando eu pegar essa criança, já é uma criança que está com um olhar poente, já tem hipertensão intracraniana, já tem sequelas que não voltam mais, tá? Então, por isso também a gente tem essa janela de tempo. E aí, os outros casos de aumento de perímetro cefálico, aí muito específicos, né? Tumores, neurofibromatose, geralmente vem com outras coisas, tá? E agora, se a gente pensar na diminuição do perímetro cefálico, eu só vou citar, porque é bem menos comum, mas pode acontecer, né? Então, a gente tem as microcefalias, que aí é a mesma coisa, só que o inverso, né? Na macrocefalia, está superior a dois desvios padrões, na microcefalia, eu estou inferior a esses dois desvios padrões, tá? E aí, mais importante também, tem a criança que já nasce com a microcefalia, mas tem a criança que desce as curvas, tá? E descer curva é um sinal de alarme muito grande, porque significa que ou eu estou destruindo o tecido cerebral, ou a gente não está conseguindo mielinizar e crescer as células que eu preciso, tá? Então, a gente precisa avaliar, tá? E aí podem ser questões sindrômicas, infecciosas ou metabólicas, tá? Bem mais específico, mas diminuição de perímetro cefálico é uma coisa que chama muito atenção e que precisa ser tratada também, precisa ser avaliada. E aí, geralmente, é o neurologista que faz essa avaliação. O aumento de perímetro cefálico é o neurocirurgião, e a diminuição de perímetro cefálico pode ser encaminhada para o neurocirurgião, mas geralmente acaba sendo uma doença mais neurológica mesmo, tá? E aí, se a gente voltar para o nosso caso clínico, então, se a gente olhar para a curva, agora com um novo olhar, e aí se a gente pensar enquanto cresceu, né? Então, lembra, no primeiro trimestre, eu espero um crescimento de 2 centímetros, tá? Então, cresceu 2,5, cresceu 2,6, cresceu 2,5, depois eu espero 1 centímetro, 1,3, 1,6, né? E aqui já era para ter regredido e não regrediu, tá? Então, essa criança é mandatória a avaliação, tá? E se a gente pensar nesse caso, geralmente o que chega pra gente é um caso assim, né? É um caso que poderia ter chegado antes, né? Então, ó, você começou a acompanhar essa criança na puericultura, você viu que o crescimento já está acima, né? Não um mês isolado, né? Mas a gente tem, ó, no terceiro mês, todos os meses cresceu a mais do que deveria, né? No terceiro mês, a criança já tinha cruzado curva, alguma coisa chama atenção, tá? Nesses casos, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Então, é melhor essa criança ser avaliada por neurocirurgião, e às vezes não precisa nada, se é só coleção benigna da infância, do que a gente deixar
de ter um diagnóstico, né? Então, assim, tumores intracranianos, o primeiro sinal que pode ter é só um aumento de perímetro cefálico, tá? E se a gente voltar para aquelas questões, né? Então, existe necessidade de maior investigação. Então, espero que eu tenha deixado claro com a aula que sim, né? Então, uma criança que tem essa ascensão de curvas ou esse aumento muito grande precisa ser avaliado por um neurocirurgião, tá? Então, você sempre encaminha para a especialidade, e a especialidade é neurocirurgia, tá? Nesses casos específicos, é melhor encaminhar direto para neurocirurgia do que para neurologia. E aí, se a gente fizesse, assim, um resumo do que eu acho que seria importante, né, vocês levarem para casa dessa aula. Então, assim, toda simetria craniana tem que ser avaliada, e de preferência ela deve ser avaliada por um neurocirurgião, tá? Porque a gente vai avaliar, então, se precisa do exame de imagem, que exame de imagem precisa, para não irradiar essa criança de forma desnecessária. O neurocirurgião, querendo ou não, que vai determinar o tratamento adequado, avaliar se precisa de cirurgia, se precisar de cirurgia, ele que vai operar, e se não precisar, ele vai fazer um acompanhamento junto com o osteopata, justamente por conta dessas órteses, né? Tanto a questão da fisioterapia, né? Mas essas órteses e tentar não fazer um uso desnecessário da órtese craniana, né? Essa questão de custo que eu falei para a família. Uma coisa que vocês precisam ficar atentos é na janela de tempo, tá? Então, tem uma criança que você está acompanhando na puericultura, você acha que tem uma simetria, tá ficando com um formato estranho, o melhor é uma avaliação precoce pelo neurocirurgião, tá? Então, porque a gente tem a janela de tempo de perda neurológica, janela de tempo para operar, janela de tempo para usar capacete. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor, tá? É, E aí, assim, curva de perímetro cefálico, acho que ficou claro, né, que, assim, a importância da gente ter esse acompanhamento, importância da gente sempre palpar a fontanela, né? Então, uma criança com aumento de perímetro cefálico, uma fontanela abaulada, isso é um sinal de alarme muito grande, tá? Isso deve ser uma hidrocefalia, isso pode ser um tumor, pode ser um sangramento se a criança está sofrendo maus tratos, né? Então, a gente sempre fala que, assim, esse crescimento exagerado de tumor, desculpa, de perímetro cefálico, é às vezes um presságio de alguma coisa maior aí que a gente precisa ver, tá? Então, em cima de duas curvas, eu vou sempre investigar. O encaminhamento correto é para o neurocirurgião, tá? E aí também a janela de tempo, né? Se for um tumor, eu preciso diagnosticar e tratar o mais rápido. Se for hidrocefalia, eu não posso deixar isso avançar e a criança ter perdas neurológicas maiores, tá? Então, ficar atento nessa janela de tempo, né? Não esperar, às vezes, a criança crescer, às vezes a criança já cruza muitas curvas, o crescimento já estava há muito tempo mostrando assim sinais de gravidade e a gente não encaminhou, tá? Era isso assim que eu queria deixar para vocês, que eu acho que é a mensagem que é importante para o pediatra geral e na puericultura. Como a gente não conseguiu fazer presencial, eu estou deixando aqui meu telefone de contato, que é esse aqui de cima, meu telefone pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma dúvida da aula, ou quer discutir algum caso clínico de vocês do consultório, eu fico à disposição, tá bom? É, muito obrigada, agradeço a Ludmila pela oportunidade de dar aula para vocês, tá bom? E eu fico à disposição. Tchau.